fenômeno raríssimo foi registrado por pesquisadores na última semana. Um super raio. E mais de 20 mil raios cruzaram o céu da cidade no mesmo período. Em 16 anos que eu estou filmando o raio, eu nunca tinha visto um raio positivo dessa intensidade. O super raio foi registrado por câmeras instaladas no alto de um prédio na zona oeste de São Paulo. A intensidade de um raio comum é de 30 mil amperes. Na primeira vez que o super raio tocou o solo em Cotia, na Grande São Paulo, a descarga elétrica foi de 109 mil amperes. Depois, o super raio percorreu 22 quilômetros a 700 quilômetros por segundo e tocou o solo de novo no bairro da Vila Romana. Dessa vez, a descarga foi 8 vezes mais intensa que a de um raio comum. E o raio positivo, ele tem uma característica que quando ele desce e toca o solo, de torres que estão por perto, podem sair descargas para cima. Foi a primeira vez que a gente filma 4 raios ascendentes ao mesmo tempo. Em dezembro, os mesmos pesquisadores fizeram outro registro histórico. Eles foram os primeiros a gravar um raio que produziu raio-x, aquele mesmo usado nos hospitais. Mas, enquanto no hospital o paciente usa uma capa para se proteger da radiação, quando estão nas ruas, as pessoas ficam completamente expostas. Pelo vídeo a gente percebeu que esse raio passou a mais ou menos 300, 400 metros do nosso instrumento. Então, isso já também faz a gente pensar, né? Um raio, uma descarga elétrica que vem para o solo, se ele passar uns 300, 400 metros de você, você pode estar recebendo raio-x. É para se preocupar? É para se preocupar. Por isso que a gente faz pesquisa. Nos últimos dias, eles voltaram a causar estragos. Um raio matou várias cabeças de gado numa propriedade rural de Campo Grande. A corrente elétrica se espalhou pela cerca, atingindo 13 animais que estavam na mata. Um raio atingiu 2 crianças que participavam de um torneio em uma escolinha de futebol. O Brasil é o país onde mais caem raios no mundo. Por isso, o Fantástico, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, preparou um guia completo para você aprender a se proteger. Um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar? Usar celular durante uma tempestade é seguro? Respostas agora, no segundo episódio de País dos Raios. A dança das nuvens anuncia. Tem chuva forte por aí. Uma corrente derreteu no meu pescoço. Aqui dá pra ver que tava bem queimado. Você sabe o que aconteceu com você? Eu falei, não sei o que aconteceu. Falou, caiu um raio em você. Júlio e Altair sentiram na pele o significado dessa frase. Eles sobreviveram a um raio. Mas como, afinal, se formam as descargas elétricas? Quem explica é o especialista, o pesquisador Osmar Pinto Júnior, parceiro do Fantástico na viagem pelo País dos Raios. A umidade do ar sobe, transforma-se em água, aí nós temos as nuvens. As gotículas de água continuam subindo, transformam-se em partículas de gelo. Aí nós temos a nuvem de tempestade. Essas partículas de gelo batem umas nas outras e, ao baterem, por atrito, ficam carregadas eletricamente. Até que a quantidade de cargas é tão grande que o ar não consegue mais isolar. Elas acabam indo uma em direção à outra, formando uma descarga dentro da nuvem, ou entre uma das cargas da nuvem e as cargas no chão, formando o raio para o chão que nós conhecemos. Foi um desses que acertou em cheio o capacete do Júlio. Tem um buraco ali, tipo, tinha um capacete bom, mas não suportou, não. A temperatura do raio foi muito grande. José Júlio César era policial militar em Taubaté, interior de São Paulo. No dia 11 de outubro de 2011, ele voltava para casa de moto pela Via Dutra. Eu sei o que aconteceu devido ao relato deles aí. A gente viu ele passando com a moto do nosso lado, aí um pouquinho mais para frente a gente viu aquele clarão, um raio e aquele clarão. Tiago, Samuel e Wesley não conheciam Júlio, mas pararam para socorrê-lo. Samuel parou o carro no meio da Dutra mesmo, ligou para os cadetes, a gente desceu. E a gente começou ali a prestar os primeiros socorros para ele. Eu fui acordar aproximadamente uns 5 dias depois. 5 dias? 5 dias depois. Essa aqui era a tua mochila? Isso. Na verdade, é o que eu estava usando no dia. E depois do acidente, eu nunca mais abri. Você quer abrir? É complicado ver isso, viu? Olha o estado que ficou.
Quase 1 ano e meio depois do acidente, Júlio ainda faz fisioterapia 5 vezes por semana. Sobreviver a um raio certeiro é o que se costuma chamar de milagre. Quando alguém sai com vida, normalmente, é porque a vítima foi atingida apenas indiretamente por correntes que vêm pelo solo. O local foi qual? Aqui, próximo aqui do meio-campo, né? Em 1996, Altair Ramos era preparador físico do São Paulo Futebol Clube. Na hora do treino da tarde, do dia 28 de fevereiro, estava chovendo leve. De repente, Altair caiu no chão. Uma corrente derreteu no meu pescoço, um apito de metal que tinha na cintura derreteu a ponta do apito. Isso aqui é o tênis que eu estava usando, tá vendo? Abriu aqui, ó. Estas são imagens do resgate. O preparador físico foi atingido pelo raio. Os próprios jogadores socorreram Altair Ramos. Uma correria desesperada. Nem parece que é comigo que eu tô vendo a imagem, nem parece que sou eu que estou ali sofrendo aqui do lado. O que atingiu o Altair foi uma dessas faíscas que saem do chão. Na linguagem técnica, uma descarga conectante. A maioria dos raios começam nas nuvens e descem em direção à superfície. Quando chegam próximo ao solo, 200 metros, 100 metros, sai uma descarga do chão para encontrar ele. Saiu do chão, passando, furando o tênis, as meias dele e tudo, subiu por ele essa descarga para encontrar aquela que vinha do céu, mas felizmente não encontrou. Uma outra que subiu talvez de um para-raio próximo aqui, encontrou antes. E então o raio não aconteceu nele, senão ele não teria chance de sobreviver. Para-raios é esse equipamento colocado no alto de prédios para atrair as descargas elétricas. O modelo inventado por Benjamin Franklin em 1752 é usado até hoje. Mas ele só funciona até uma certa distância, equivalente à altura em que ele é colocado. Prédio de 10 andares, 30 metros de altura. Lá em cima tem um para-raio. Você estará protegido até uma distância de 30 metros do prédio. Se você estiver a 50, 60 metros do prédio, aquele para-raio não está lhe protegendo em nada. O para-raios em cima de um edifício, a pessoa que mora lá dentro, ela está totalmente protegida do raio? A finalidade do para-raio, proteger a estrutura do prédio. Só que, ao cair o raio no para-raio, induz correntes em todas as fiações das paredes do prédio. E isso chega nas tomadas. E se as pessoas dentro do prédio estão próximas das tomadas, podem levar um choque. Como regra geral, você deve ficar distante de qualquer objeto ligado à rede elétrica ou à rede telefônica. Usar celular durante uma tempestade é seguro, desde que o aparelho não esteja ligado no carregador. Uma boa ideia é tirar todos os aparelhos da tomada. Isso ajuda a proteger os eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. Em menos de um segundo, o raio pulverizou o equivalente a R$30 mil. Seu Evandro nem sabe direito onde o raio caiu. Uma pista está na cerca. A sua cerca, ela é contínua? Ela é toda É contínua. 1.200 metros. Quer dizer, o raio pode ter caído em qualquer ponto. Em qualquer ponto dessa quilômetro e tanto. Exatamente. Então a gente sugere que a cada 100, 200 metros a fiação, o arame seja interrompido e aterrado. Na última década, morreram cerca de 1.300 pessoas atingidas por raios. E dessas 1.300, 300 estavam aqui no campo. O maior símbolo do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, também tem cicatrizes provocadas por raios. Na testa dele, aqui na parte superior, era onde tinham as piores perdas, as maiores, né? Depois nos cílios e na ponta dos dedos também. Não é de espantar que uma estátua de 30 metros de altura, em cima de mais 710 metros do Corcovado, atraia descargas elétricas. Aqui, raios já caíram várias vezes. Pontos altos, como arranha-céus e torres de transmissão, além de atrair, produzem raios. Raios ascendentes, ou seja, raios que sobem. E neste ano, pela primeira vez no Brasil, nós conseguimos filmar um raio ascendente no Pico do Jaraguá. O Pico do Jaraguá é o ponto mais alto da cidade de São Paulo. 99% dos raios caem, mas 1%, a natureza tem seus caprichos, sobe no céu.
Com câmeras especiais é possível registrar esse e outros caprichos da natureza. Nós percebemos raios tocando no solo em 2 pontos ao mesmo tempo, uma coisa que há 10 anos atrás não se sabia que existia. Nossa Senhora! That's gonna be loud.